Bom, gente, olá de novo. Nós estamos indo para a terceira parte da nossa sessão de vídeos em questões ambientais agora. Já falamos sobre os biomas, então a gente já tem uma ideia de como a nossa vegetação brasileira ela é regionalizada. Nós já falamos um pouco sobre a história do ambientalismo, como surgiu a ideia do ambientalismo, vimos algumas correntes, né, ambientalistas. Vimos um pouco da relação da sociedade com a natureza, com o meio ambiente, principalmente aqui no Brasil, né? E agora a gente vai tentar pontuar algumas características de degradações ambientais, que são algumas temáticas que normalmente vêm ligadas a um termo, às vezes difícil de compreender de imediato. Então a ideia é trazer aqui para vocês esses termos, tá? Esses termos um pouco mais técnicos, né? Explicar para vocês mais ou menos o que é cada um e pontuar algumas de suas características. A intenção nesse vídeo é não fazer algo muito alongado, até porque eu vamos dizer assim, me empolguei nos primeiros vídeos, né? Já fiz uma apresentação bastante longa. Então, agora a gente entra nas temáticas mais particulares, mais individuais. Então, queria começar falando sobre dois desses tipos de degradação. O primeiro deles é a crise da água, que é um tipo muito debatido hoje em dia. É até uma questão ambiental que a gente mesmo sente, né? Nem sempre a gente tem essa ideia, parece que às vezes parece que a coisa acontece tão longe da gente, né? E não é o caso da crise da água. Até por ela ser mais comum, também é muito corriqueiro que a gente acabe lidando com esse tema em algum momento da nossa vida, principalmente quando falta água na nossa casa, né? Então, isso tem acontecido bastante mais recentemente. A crise da água, ela é ainda uma questão ambiental complexa, tá? Não é uma coisa enxuta. Vale pesquisar um pouco mais sobre a crise da água também. Vou falar um pouco mais sobre ela também durante a aula para vocês. Ela tem várias nuances, né? Ela não é causada por uma situação específica. Ela é relacionada, claro, à seca. Ela é relacionada ao aquecimento global, à diminuição do vapor d'água na atmosfera, né? A poluição também de corpos hídricos, né? Aí, mananciais, rios, lagoas, lagos e lençol freático, que é de onde vem boa parte da nossa água, tá? Da água que a gente usufrui, né? Vocês pensando em crise da água, vocês podem lembrar também da situação aí da água no Rio de Janeiro, sempre vindo com gosto, né? A ideia da geosmina também, que tanto se fala no jornal. Aquela água com cor, né? Que também é uma água que não é transparente como a gente estava habituado. Todo verão isso tem acontecido, né? Começou no ano passado, mas agora parece que a coisa vem com uma certa regularidade. Tudo isso faz parte da ideia de crise da água, tá? É uma crise debatida mundialmente, a ideia de que a água pode um dia acabar, não a água como nós conhecemos, a água no mundo, né? Mas sim a água acessível, uma água que a gente possa beber, uma água que possa ser inclusive tratada, né? É muito custoso também esse tratamento de água e não é muito interessante de novo, a ideia do desenvolvimento. Não é muito interessante para o desenvolvimento esse tratamento o tempo todo, né? Então, a crise da água ela tem esses aspectos todos por trás. O econômico, o social, de quem tem acesso à água, quanto a água está acabando, qual é o tipo de água que a gente tem acesso, né? Tudo isso é relacionado à crise da água. Em segundo plano, também relacionado à água, é a chuva ácida, né? É quando ele é ligado, claro, à água, né, ao ciclo da água, quando a água acaba sendo poluída por alguns produtos químicos, essa água evapora e vai carregando essa
química com ela, né? E quando ela precipita, ela espalha isso para o ambiente, tanto para os vegetais, né? Para os seres vivos, quanto para algumas coisas antrópicas, né? Desde criança a gente pensa também naquela ideia de que a gente vê uma estátua de alumínio, de aço, seja o que for, que com o tempo vai se degradando, né? Essa degradação também tem muito a ver com a chuva ácida, tá? Ela também é relacionada à poluição do ar, à poluição atmosférica, já que essa emissão de gases poluentes também se aproxima das partículas de água das nuvens, né? E no momento de precipitação, essa água que precipita ela acaba sendo um pouco mais ácida por conta do acúmulo desses produtos químicos, tá? Então, isso é mais ou menos a ideia da chuva ácida. É uma água que cai com muitos produtos químicos e corrói prédios, monumentos e inclusive a vegetação, polui rios, tá? A chuva ácida ela é normal que a água precipite com alguns outros elementos, mas quando a gente trata de chuva ácida aqui, a ideia é que esse acúmulo de produtos químicos, de elementos químicos na água, ele está sendo superior ao que é normal. Essa chuva está se tornando cada vez mais ácida, certo? Eu trouxe a degradação do ar também, para falar um pouco sobre a poluição atmosférica, também ligada a diversos fatores, né? Principalmente com a queima de combustíveis fósseis e a emissão desses gases poluentes na atmosfera. É claro que não é só isso, né? O que polui o ar não é só a liberação de gases exclusivamente, mas também de algumas partículas. Por exemplo, a gente tinha ali em Santa Cruz a CSA, né, que já foi multada várias vezes pelo INEA, que é o órgão de fiscalização ambiental aqui do Rio de Janeiro, por conta do excesso na liberação de partículas de, se eu não me engano, alumínio, né, na produção do material que eles faziam lá dentro dessa fábrica, que é algo nocivo, né? Aquela população de Santa Cruz respirava isso o tempo todo, tá? Então esse é um dos problemas que vem com a degradação ambiental. Até por isso a gente falou em climatologia sobre a inversão térmica, né? Quando essas partículas e esses gases se acumulam na atmosfera, é prejudicial para a nossa respiração. Então a gente tem períodos do ano que isso fica até pior. Por isso a gente tem mais problemas respiratórios, né? Alergias, bronquite, rinite, ataca tudo. Todo mundo que tem um pouco dessas alergias acaba tendo ataque, né, em alguns determinados períodos do ano. Bom, nós temos ainda a degradação do solo, né, também similarmente à degradação do ar, que ocorre por meio da poluição, né, do despejo inadequado de alguma coisa. Essa degradação do solo, agora diferente da degradação do ar, ela não é causada exatamente por gases poluentes, mas sim por rejeitos ou resíduos sólidos, né? Essa degradação ela pode ser de diversas formas, desde o acúmulo de lixo, né, em lixões, como a gente conhece, de vez em quando a gente também vê na televisão, né, o acúmulo de lixo em áreas abertas. Esses lixões eles são prejudiciais não só nessa área, né, mas na vegetação no entorno dessa área, que a gente também precisa conhecer, sabe que tem esse impacto. O chorume desse lixo ele pode se acumular e poluir o lençol freático, né? Quer dizer, a água subterrânea. Além disso, outros tipos de causa da degradação do solo, né? Pode ser, por exemplo, rejeitos, né, de minério, como foi o caso aí de Brumadinho, Mariana, que a gente se lembra também, quando é uma determinada área explorada, né? E esse rejeito ele também muito tóxico, muito ácido, porque ele vinha carregado de muitos produtos químicos também, né? Então isso é mais uma causa dessa degradação do solo. E ainda por pesticidas e agrotóxicos que eventualmente normalmente, né? Normalmente são jogados aí na agricultura, tá? Também são muito nocivos para o solo e para a própria vegetação
e também para a fauna, né? O assoreamento é um outro termo também super importante para a gente entender alguns aspectos da relação aí das questões ambientais. O assoreamento ele é o acúmulo de sedimentos nos rios. Esses sedimentos eles podem ser basicamente é um rio que é enterrado, né? Esses sedimentos que se acumulam no rio eles podem ser causados por construção irregular no entorno desses rios, por exploração, como por exemplo o garimpo, né? Toda essa exploração ilegal que acaba incentivando, facilitando com que esses rejeitos sejam localizados ali em cima, alocados em cima do rio. Né? Também bastante ligado à poluição. Se você aumenta a construção em volta, né? Pode ser até que esse rio um dia se torne um valão, né? Caso não seja enterrado ou assoreado, como nós vemos aqui. É muito comum, inclusive, né? Depois dessa canalização, o rio acabar sofrendo um forte impacto a ponto de diminuir e ser realmente assoreado, ser enterrado ou coisa assim. Nem sempre ele fica com aquela vazão, aquela quantidade de água enorme. Bom, o segundo ponto aqui nessa imagem agora é a desertificação, que é causada pelo ressecamento do solo, muito comum em regiões semiáridas que já têm essa tendência por serem regiões mais secas, né? Mas quando você diminui ainda mais a dispersão de vapor de água vindo de outras regiões para essa região, esse solo acaba sofrendo um impacto ainda maior. Tá? Ele pode se tornar mais ácido, ele perde nutrientes e dificulta que vegetação cresça nesse entorno. Tá? E aí o que já era seco acaba se tornando mais seco, porque você já não tem mais nem planta para fazer a evapotranspiração e voltar aí ao equilíbrio dinâmico dessa região. Né? Então essa região acaba se tornando um deserto. É muito comum em regiões de semiárido. Tá? Então, nós temos agora a lixiviação, que é um distúrbio na concentração de nutrientes do solo, tá? Ou de corpos hídricos. É causado principalmente pela poluição, seja em rios ou mesmo no solo, né? Como eu falei, quando esse solo ele acaba sofrendo uma mudança, uma alteração nesses nutrientes que se concentram nele, que são importantes para o crescimento de vegetação, da vida ali. Essa lixiviação ela pode ocorrer também em rios, quando esses rios sofrem interferência de esgoto, né? Esse esgoto adentra pelo rio, poluindo, assim, causando essa chamada lixiviação, quando esses nutrientes acabam sendo alterados, sofrem esse distúrbio e eles perdem aquela, no caso do solo, né, perde aquela fertilidade. Tá? A arenização, muito parecida também com a desertificação, mas ela é relacionada à perda de umidade e de nutrientes do solo também, né? Mas ela é mais comum em regiões onde chove mais. Tá? As partículas do solo também, diferente da parte da desertificação, elas são menores, né? Estão formando areias mesmo. Uma coisa é ligada à outra também, né? É importante a gente pensar isso. Assim, desertificação, no meio da desertificação pode acontecer a arenização também. A salinização, como o próprio nome diz, né? A concentração de sais no solo, principalmente, causada aí pelo desequilíbrio na evapotranspiração, principalmente em locais semiáridos. Né? Quando essa evapotranspiração ela diminui em locais semiáridos, é muito comum que os sais acabem ficando alocados nessa região, tá? nesses solos. E temos ainda a laterização, que é a superconcentração de óxido ferroso no solo, quando o solo acaba tendo uma concentração muito grande de ferro. Né? Então, a grosso modo, né, a gente para pensar, é como se o solo estivesse enferrujando ali. Esse ferro ele oxida, o solo se torna mais duro, mais resistente, né? E ficando com essa aparência aí bem alaranjada, né? Essa concentração de ferro aumenta e esse ferro oxida, formando aí então
a chamada laterização.